persistia a obsessão de uma campanha clássica. Mostram-na as instruções entregues, dias antes, aos comandantes de corpos. Resumo de uns velhos preceitos que cada um de nós, leigos no ofício, podemos encontrar, nas páginas do Vial. O que em tal documento se depara é a teimosia no imaginar, impactas, dentro de traçados gráficos, as guerrilhas solertes dos jagunços. O chefe expedicionário alongou-se exclusivamente numa distribuição de formaturas. Não se preocupou com o aspecto essencial de uma campanha que, reduzida ao domínio estrito da tática, se resumia no aproveitamento do terreno e numa mobilidade vertiginosa. Porque a sua tropa mal distribuída ia seguir para o desconhecido, sem linhas de operações, adstrita aos reconhecimentos ligeiros feitos anteriormente, ou dados colhidos, de relance, por oficiais das outras expedições, e nada existe de prático naquelas instruções sobre serviços de segurança na vanguarda e nos flancos. Em compensação, ostenta a preocupação da ordem mista, em que os corpos, na emergência da batalha, se deveriam desenvolver, com as distâncias regulamentares, de modo que cada brigada, desarticulando-se em campo raso, pudesse, geometricamente, a cordões de atiradores, linhas de apoio e reforço, e reservas, a agir com a segurança mecânica estatuída pelos luminares da guerra. E o chefe expedicionário citou, a propósito, Terbrun. Não quis inovar. Não imaginou que o frio estrategista invocado, um gênio que não valia na ocasião as ardilezas de um capitão do mato, capitularia os dispositivos preceituados de idealização sem nome, nas guerras sertanejas, há guerras à gandaia, sem programas rígidos, sem regras regulares, rodeadas de 1000 casos fortuitos, e aos recontros súbitos em todas as voltas dos caminhos ou tocaias. Em toda a parte. Copiou instruções que nada valiam porque estavam certas demais. Quis desenhar o imprevisto. A luta que só pedia um chefe esforçado e meia dúzia de sargentos atrevidos e espertos, ia iniciar-se enleada em complexa rede hierárquica a uns tantos batalhões maciços entalando-se em veredas flexuosas e emperrados diante de adversários fugitivos e bravos. Prendeu-se-lhe, além disto, as ilhargas, a mole de aço de um Vitur de 32, pesando 1.700 quilos. A tremenda máquina, feita para a quietude das fortalezas costeiras, era o entupimento dos caminhos, a redução da marcha, a perturbação das viaturas, um trambolho a qualquer deslocação vertiginosa de manobras. Era, porém, preciso assustar os sertões com um monstruoso espantalho de aço, ainda que se pusessem de parte medidas imprescindíveis. Exemplifiquemos, e as colunas partiram da própria base das operações em situação absolutamente inverossímil, à meia ração. Marcharam em desdobramentos que, como veremos em breve, não as forravam dos assaltos. Por fim, não tiveram a garantia de uma vanguarda eficaz, de flanqueadores capazes de as subtraírem às surpresas. Os que as acompanhavam nada valiam. Tinham que marchar ladeando o grosso da tropa por dentro das caatingas, e estas tolhiam-lhes o passo. Soldados vestidos de pano, rompendo aqueles acervos de espinheirais e bromélias, mal arriscariam alguns passos, deixando por ali, esgarçados, os fardamentos, em tiras. Entretanto, poderiam avançar adrede predispostos à remoção de tais inconvenientes. Bastava que fossem apropriadamente fardados. O hábito dos vaqueiros era um ensinamento. O flanqueador devia meter-se pela caatinga, envolto na armadura de couro do sertanejo, garantido pelas alpercatas fortes, pelos guarda-pés e perneiras, em que roçariam inofensivos os estiletes dos chique-chiques, pelos gibões e guarda-peitos, protegendo-lhe o tórax, e pelos chapéus de couro, firmemente apresilhados ao queixo, habilitando-o a arremessar-se, imune, por ali adentro. Um ou dois corpos assim, dispostos e convenientemente adestrados, acabariam por copiar
As evoluções estonteadoras dos jagunços, sobretudo considerando que ali estavam, em todos os batalhões, filhos do norte, nos quais o uniforme bárbaro não se ajustaria pela primeira vez. Não seria, isto, excessiva originalidade. Mais extravagantes são os dolmans europeus de listas vivas e botões fulgentes, entre os gravetos da caatinga decídua. Além disto, atestam nos nossos admiráveis patrícios dos sertões, aquela vestidura bizarra, capaz, em que pese ao seu rude material, de se afeiçoar aos talhos de uma plástica elegante, parece que robustece e enrija. É um mediador de primeira ordem ante as intempéries. Atenua o calor no estio, atenua o frio no inverno, amortece as mais repentinas variações de temperatura, normaliza a economia fisiológica, e produz atletas. Harmoniza-se com as maiores vicissitudes da guerra. Não se gasta, não se rompe. Depois de um combate longo, o lutador exausto tem o fardamento intacto e pode repousar sobre uma moita de espinhos. Ao ressoar de um alarma súbito, apruma-se, de golpe, na formatura, sem uma prega na sua couraça flexível. Marcha sob uma chuva violenta e não tirita encharcado, depara, adiante, um ervaçal em chamas e rompe-o aforradamente, antolha-se-lhe um ribeirão correntoso e vadeia-o, leve, dentro da veste impermeável. Mas isto seria uma inovação extravagante. Temeu-se colar a epiderme do soldado à pele coriácea do jagunço. A expedição devia marchar corretíssima. Corretíssima e fragílima. Partirá em primeiro lugar, no dia 14, a comissão de engenharia, protegida por uma brigada. Levava uma tarefa árdua e afeiçoar a marcha as trilhas sertanejas, e retificá-las, ou alargá-las, ou nivelá-las, ou ligá-las por estivas e pontilhões ligeiros, de modo que em tais veredas cindidas de boqueirões envesgando pelos morros, passasse aquela artilharia imprópria, as baterias de Krupp, alguns canhões de tiro rápido, e o aterrador 32, que por si só requeria estrada de rodagem, consolidada e firme. Esta estrada foi feita. Abriu-a num belo esforço, e com tenacidade rara, a comissão de engenharia, desenvolvendo-a até ao alto da favela, num percurso de 15 léguas. A comissão de engenharia. Para este trabalho notável houve um chefe, ou tenente-coronel Siqueira de Menezes. Ninguém até então compreenderá com igual lucidez a natureza da campanha ou era mais bem aparelhado para ela. Firme educação teórica e espírito observador tornavam-no guia exclusivo daqueles milhares de homens, tateantes em região desconhecida e bárbara. Percorrera-a quase só, acompanhado de um ou dois ajudantes, em todos os sentidos. Conhecia-a toda, e infatigável. Alheio a temores, aquele campeador, que se formara fora da vida dos quartéis, surpreendia os combatentes mais rudes. Largava pelas chapadas amplas, perdia-se no deserto referto de emboscadas, observando, estudando e muitas vezes lutando. Cavalgando animais estropiados, inaptos a um meio galope frouxo, afundava nos grotões, varava-os, galgava os cerros abruptos, em reconhecimentos perigosos, e surgia no Caipã, em Calumbi e no Cambaio. Em toda a parte, mais preocupado com a carteira de notas e os croquis ligeiros do que com a vida. Atraía-o aquela natureza original. A sua flora estranha, o seu facies topográfico atormentado, a sua estrutura geognóstica ainda não estudada, antolhavam-se-lhe, largamente expandidas, em torno, escritas numa página revolta da terra que ainda ninguém lera. E o expedicionário destemeroso fazia-se, não raro, o pensador contemplativo. Um pedaço de rocha, o cálice de uma flor ou um acidente do solo, despeavam-no das preocupações da guerra, levando-o à região remansada da ciência. Conheciam-no os vaqueiros amigos das cercanias e por fim os próprios jagunços. Assombrava-os aquele homem frágil, de fisionomia nazarena,
que, apontando em toda a parte com uma carabina à bandoleira e um podômetro preso à bota, lhes desafiava. Astúcia e não tremia ante as emboscadas e não errava a leitura da bússola portátil entre os estampidos dos bacamartes. Por sua vez o comandante em chefe avaliara o seu valor. O Tenente-Coronel Menezes era o olhar da expedição. Oriundo de família sertaneja do norte, tendo até próximos colaterais entre os fanáticos, em Canudos, aquele jagunço alourado, de aspecto frágil, física e moralmente brunido pela cultura moderna, há um tempo impávido e atilado, era a melhor garantia de uma marcha segura. E deu-lhe um traçado que surpreendeu os próprios sertanejos. Estrada de Calumbi. Entre os caminhos que demandavam Canudos, dois, o do Cambaio e o de Massacará, haviam sido trilhados pelas expedições anteriores. Restava o de Calumbi, mais curto e em muitos pontos menos impraticável, sem as trincheiras alterosas do primeiro ou vastos plainos estéreis do último. Tais requisitos faziam crer que fosse inevitavelmente escolhido. Neste pressuposto os sertanejos fortificaram-no de tal maneira que a marcha da expedição por ali acarretaria desastre completo, muito antes do arraial. O plano esboçado pela comissão de engenharia evitou-o, norteando a estrada mais para o levante, beirando os contrafortes de Aracati. A marcha para Canudos. Por ali avançaram, parceladamente, as brigadas. A de artilharia, decampando de Monte Santo, a 17, deparou logo aos primeiros passos, dificuldades sérias. Enquanto os canhões mais ligeiros chegavam, transcorridos 10 quilômetros ao Rio Pequeno, o obstruente 32 ficará distanciado de uma légua. Pela estrada escorregadia e cheia de tremedais, ronciavam penosamente as 20 juntas de bois que o arrastavam, guiadas por inexpertos carreiros, uns e outros poucos afeitos àquele gênero de transportes, inteiramente novo e em que toda a sorte de empecilhos surgiam a todo instante e a cada passo, nas flexuras fortes do caminho, na travessia das estivas mal feitas, ou em repentinos desnivelamentos fazendo adornar a máquina pesadíssima. Somente no dia 19, à tarde, gastando 3 dias para percorrer 3 léguas, chegou o canhão retardatário ao Caldeirão Grande, permitindo que se reorganizasse a brigada de artilharia que, juntamente com a segunda, de infantaria, tendo a vanguarda o 25º Batalhão do Tenente-Coronel Dantas Barreto, prosseguiria na manhã subsequente para Jitirana, distante 8 quilômetros da estação anterior, com a mesma marcha fatigante e remorada. Naquele mesmo dia saíra de Monte Santo o comandante-geral. E o grosso da coluna constituído pelas 1ª e 3ª brigadas, com o efetivo de 1933 soldados. O 5º Corpo de Polícia Baiana. Toda a expedição em caminho, forte de uns 3.000 combatentes, avançou até ao Aracati, 46 quilômetros além de Monte Santo. De idêntico modo, as grandes divisões progredindo isoladas, ou concentrando-se e dispersando-se logo, distanciando-se às vezes demais, contrastando sempre a investida ligeira da vanguarda com o tardo caminhar da artilharia. Mais afastado ainda, no coice de toda a tropa, ia o grande comboio geral de munições, sob o mando direto do deputado do quartel-mestre-general, coronel Campelo França, e guarnecido com 432 praças, o 5º Corpo de Polícia Baiana, o único entre todos que se talhara pelas condições da campanha. Recém-formara-se com sertanejos engajados nas regiões ribeirinhas do São Francisco. Mas não era um batalhão de linha, como não era um batalhão de polícia. Aqueles caboclos rijos e bravos, joviais e bravateadores que mais tarde, nos dias angustiosos do assédio de Canudos, descantariam, ao som dos machetes, modinhas folgazãs, debaixo de fuzilarias rolantes. Era um batalhão de jagunços. Entre as forças regulares de um e outro matiz, imprimiam o traço original da velha bravura. Há um tempo romanesca e bruta, selvagem e heroica, cavaleira e despiedada,
dos primeiros mestiços, batedores de bandeiras. Eram o temperamento primitivo de uma raça, guardado, intacto, no insulamento das chapadas, fora da intrusão de outros elementos. E aparecendo, de chofre, com a sua feição original, misto interessante de atributos antilógicos, em que uma ingenuidade adorável e a lealdade levada até ao sacrifício e o heroísmo distendido até à barbaridade, se confundem e se revezam, indistintos. Vê-lo-emos. Ao diante. A alteração da formatura. O quinto corpo e o comboio, partindo por último, de Monte Santo. A ressaga da expedição, quando deviam centralizá-la, seguiam, ao cabo, completamente isolados. E isto acontecia aos demais batalhões. A despeito da formatura estatuída, verificara-se logo a impossibilidade de uma concentração imediata, na emergência da batalha. Adstrito ao trabalho dos sapadores, todo o trem da artilharia ficava, por vezes, longamente separado do resto da coluna, como um trambolho obstruente entre a vanguarda e o comboio geral. De sorte que se, por um golpe de ousadia, os jagunços, em trechos adrede escolhidos, houvessem salteado o último, o refluxo da primeira, correndo em auxílio, estacaria de encontro às baterias engasgadas nas veredas estreitas. Revela o roteiro pormenorizado da marcha. Enquanto o grosso da coluna decampava, no alvorecer de 21, do Rio Pequeno, pouco mais de uma légua além de Monte Santo, e chegava, seriam 9 horas da manhã, ao Caldeirão Grande, depois de caminhar 2 léguas, já desta escala largar a retaguarda da artilharia o canhão 32, protegido pela Brigada Medeiros. Na mesma ocasião, mais avantajada, a Brigada Gouveia atingia Jitirana, à noite, onde já se achavam a comissão de engenheiros e o general Arthur Oscar, que até lá fora, escoteiro, seguido de um piquete de 20 praças de cavalaria e do 9º de infantaria. Considerando-se que o comboio dirigido pelo coronel Campelo França e protegido pelo 5º de polícia, ficará à retaguarda, vê-se que a tropa se espalhara em longura de quase 4 léguas, violando-se inteiramente as instruções pré-estabelecidas. No amanhecer do dia 22, enquanto o general Barbosa, que permanecerá o resto do dia anterior em Caldeirão, levantava acampamento seguindo para Jitirana, daí partia o comandante-geral com a 1ª Brigada, o 9º Batalhão da 3ª e 25º da 2ª, a ala de cavalaria do Major Carlos de Alencar e a artilharia, levando o dispositivo prefixado, na frente o 14º e 30º Batalhões, no centro a cavalaria e a artilharia, depois 2 outros corpos, o 9º e o 25º. Ora, enquanto o comandante-geral seguia rapidamente naquele dia, chegando em pouco tempo com a vanguarda a Juá, 7.600 metros além de Jitirana, imobilizava-se a artilharia nesta última escala, aguardando que a comissão de engenheiros ultimasse a abertura de picadas e trabalhos de sapa, e como o grosso das forças vinha ainda pela estrada do Caldeirão, estas mais uma vez se subdividiam forçadamente, ficando em condições desvantajosas na emergência de um assalto, porque não vinham adrede dispostas a afastamentos tão largos, que deviam ter sido de antemão estabelecidos, realizando, se não como um vício de mobilidade mas como requisito tático indispensável. As brigadas reuniram-se, por fim, na noite daquele dia, em Juá. Ali chegou, às 6 horas, logo após a artilharia, o resto da coluna, composta dos 5º, 7º, 15º, 16º e 27º corpos de infantaria. Excetuava se o comboio, retardado num trecho qualquer dos caminhos. Daquele ponto seguiram, os 2 generais, na manhã de 23. Para Aracati, 12.800 metros na frente, fazendo a vanguarda os batalhões do coronel Gouveia. Mas a artilharia, protegida pelos do coronel Medeiros, só se moveu ao meio-dia, depois que os engenheiros, apoiados pela Brigada Flores, executaram penosíssimos
Trabalhos de reparos. Pormenorizamos, mildeando-a aos menores incidentes, esta marcha, para que se revelem as condições excepcionais que a rodearam. Depois da partida de Joá e atingida a velha fazenda do Poço, totalmente em ruínas, sobreveio o incidente indicador do quanto era conhecido o terreno em que se avançava. Incidentes. Ao invés de prosseguirem em rumo para a direita, buscando a fazenda do sítio, de um sertanejo aliado, Tomás Villanova, inteiramente dedicado à nossa gente, entraram os sapadores por um desvio, à esquerda. Quando já iam longe, depois de algumas horas de trabalho, reconheceu o tenente-coronel Siqueira de Menezes a impossibilidade de afeiçoar os caminhos com a presteza necessária. Tais eram o grande movimento de terra a fazer. Se, o cerrado da Caatinga, os pesados lajedos a remover-se, além dos acidentes do terreno para a descida e subida dos veículos. Abandonando então todo o trabalho feito, procurou o sítio de Vila Nova. Esclarecido por este, atacou, à tarde, a nova vereda que, embora alongando a distância, tinha melhores condições de viabilidade. A artilharia por ali só avançou ao cair da tarde, passando pelo sítio dos Pereiras. Foi acampar à meia-noite na Lagoa da Laje. 2 quilômetros aquém de Aracati, onde já estava havia muito. Toda a coluna ficará ainda mais à retaguarda, com a 3ª Brigada, o Moroso 32, aborda a pique de um ribeirão, o dos Pereiras, que o adiantado da noite obstara se pudesse atravessar. Entrava-se, no entanto, na zona perigosa. Nesse dia, na Lagoa da Laje, o piquete do Comando-Geral, guiado por um alferes, surpresara alguns rebeldes que destelhavam a casa ali existente. O recontro foi rápido. Os sertanejos de surpresa acometidos por uma carga, fugiram sem replicar. Um único ficou. E estava sobre o telhado levadio e ao descer viu-se circulado. Reagiu apesar de ferido. Afrontou-se com o adversário mais próximo, uma espeçada, desmontou-o, e arrancou-lhe das mãos a clavina, derreando-o. Com ela coronhadas. Encostou-se depois à parede do casebre e fez frente aos soldados, girando-lhes a cabeça a arma, em molinete. Batido, porém, de toda a banda, baqueou, exausto e retalhado. Mataram-no. Era a primeira façanha, exígua demais para tanta gente. Suceder-se-lhe-iam outras. No dia 24 agravou-se a marcha. A coluna, que decampara de Aracati ao meio-dia, porque teve de aguardar a vinda dos retardatários da véspera, endireitou, unida, para Jueté, distante 13.200 metros, ao para mais uma vez se subdividir. Os caminhos pioravam. Tornou-se necessário, além dos trabalhos de sapa, abrir mais de uma légua de picada contínua através de uma caatinga feroz. Que naquele trecho justifica bem o significado da denominação indígena do lugar. 93. Relata o chefe desse trabalho memorável. Ao xique-xique, palmatória, rabo de raposa, mandacarus, croás, cabeça de frade, culumbi, cansanção, favela. Quixaba e a respeitabilíssima Macambira, reuniu-se o muito falado e temido Cunanã, espécie de cipó com aspecto arborescente, imitando-no toda uma planta cultivada nos jardins, cujas folhas são cilíndricas. A poucos centímetros do chão o tronco divide-se em muitos galhos que se multiplicam numa profusão admirável, formando uma grande copa, que se mantém no espaço por seus próprios esforços ou favorecido por algumas plantas que vegetam de permeio. Estende suas franças de folhas cilíndricas com 8 caneluras igual número de filetes em gume pouco salientes, semelhando-se a um enorme polvo de milhões de antenas, como elas flexíveis e elásticas, cobrindo, não raras vezes, considerável superfície do solo, emaranhando-se, por
Entre a esquisita e raquítica vegetação destas paragens, em uma trama impenetrável. A foice mais afiada dos nossos soldados do contingente de engenharia chineses, na frase gaiata dos companheiros dos corpos combatentes e polícia. Dificilmente as decepava nos primeiros golpes, oferecendo, portanto, resistência inesperada ao empenho que todos traziam em ir por diante. Nesse labirinto de nova espécie, teve a comissão de engenharia em poucas horas de abrir mais de 6 quilômetros de estrada, tendo ao encalço a artilharia, que a atropelava. Impaciente. O ingente esforço desenvolvido pelos distintos e patriotas republicanos empenhados neste pesadíssimo labor não impediu que a noite os viesse surpreender, antes de chegar à espécie de clareira denominada pelo povo do lugar de Queimadas, onde esta vegetação traiçoeira desaparecia de sua frente, como que tomada de medo. Antes que o desânimo, o cansaço e o sono se apoderassem dos nossos soldados resignados e trabalhadores. A citada comissão representada nesta ocasião pelo chefe Tenentes Nascimento e Crisanto, Alferes Ponciano, Virgílio e Melquíades, os dois últimos da polícia, o terceiro auxiliar e o quarto comandante do contingente de engenharia, pois o capitão Coriolano e tenente Domingos Ribeiro achavam se mais atrás em outros trabalhos, tomou alvitre de mandar acender, já escura a noite, de distância em distância, grandes fogueiras para a sua luz prosseguirem os obreiros da boa causa da pátria. Assim concluiu-se com alegria geral e contentamento. Das 8 para 9 horas da noite, este último trecho, em que o Conanã se dissolveu em mais benigna vegetação ao sair das queimadas de que já falamos. O canhão 32, não podendo vencer os obstáculos avolumados pela noite, ficou dentro da picada até o dia seguinte com ele o doutor Domingos Leite, que trabalhava desde o Rio Pequeno com uma turma de chineses no empenho de levá-lo a Canudos. Pouco depois de 9 horas estava a comissão reunida e acampada na clareira debaixo de chuvas torrenciais, que se prolongaram até o dia seguinte, a todos contrariando, a todos causando mal-estar e aborrecimento. Aí também acampou a Brigada de Artilharia, o 16º e o 25º Batalhões de Infantaria, tendo-se conservado em proteção ao 32 o 27º, que dormiu na picada. Foi magnífico, esplêndido mesmo. O espetáculo que a todos vivamente impressionou, vendo-a artilharia com seus metais faiscantes e polidos, altiva de sua força soberana, atravessar garbosa e imponente, como rainha do mundo, por entre os fantásticos clarões de grandes fogos, acesos no deserto, como que pelo gênio da liberdade, para mostrar-lhe o caminho do dever, da honra e da glória. Durante este tempo chegava a Jueté, onde pernoitou o general Oscar, com o Estado-Maior e o piquete de cavalaria. Ao passo que o general Barbosa, com a 1ª e 3ª Brigadas, endireitava para a fazenda do Rosário, 4.700 metros na frente. Ali chegou na antemanhã seguinte o comandante-geral e, mais tarde o resto da divisão, tendo se tornado, ainda, necessário taludar as ribanceiras do rio Rosário para que o atravessasse a artilharia. Um guia temeroso, um pajeú. O inimigo apareceu outra vez. Mais célere, fugitivo. Algum piquete que bombeava a tropa. Dirigia o pajeú. O quadrilheiro. Famoso visara, à primeira vista, um reconhecimento. Mas, de fato, como denunciaram ulteriores sucessos, trazia o objetivo mais inteligente, renovar o delírio das cargas e um marche-marche doido, que tanto haviam prejudicado a expedição anterior. Aferrou a tropa num tiroteio rápido, de flanco, fugitivo, acompanhando-a velozmente por dentro das caatingas. Desapareceu. Surgiu, logo depois, adiante. Caiu num arremesso vivo e fugaz sobre a vanguarda, feita neste dia pelo 9º de Infantaria. Passou, num relance,
acompanhado de poucos atiradores, por diante, da estrada. Não foi possível distingui-los bem. Trocadas algumas balas, desapareceram. Ficou aprisionado e ferido um curiboca de 12 ou 14 anos, que nada revelou no interrogatório a que o sujeitaram. No Rosário, a tropa acampou, sem outros sucessos, naquele sítio. Reuniram-se os combatentes, exceto a terceira brigada que se avantajara até as baixas, 6 quilômetros na frente. O comandante em chefe enviou, então, ao general Savage um emissário reiterando o compromisso anterior de se encontrarem, a 27, nas cercanias de Canudos. Decamparam a 26, seguindo para o rancho do Vigário, 18 quilômetros mais longe, após pequena alta nas baixas. Estavam a cerca de 80 quilômetros de Monte Santo. Em plena zona perigosa. A breve troca de balas da véspera pressupunha eventualidades de combates. Talvez esclarecidos pelo reconhecimento feito, os jagunços se dispusessem a refregas mais sérias. Denunciava-os, como sempre, de algum modo, a fisionomia da terra, a conformação do terreno que dali por diante se acidenta. Erriçado de comoros escalvados, até as baixas, onde se alcantila a Serra do Rosário, de flancos duros e vegetação rara. As tropas iam escalar pelo sul a antemural que circunscreve Canudos. Progrediam cautelosas na rota. Não ressoaram mais as cornetas. Formados cedo, os batalhões marcharam até ao sopé da serrania. Galgaram-na. Derivaram, depois, na descida pelo boqueirão que a separa do rancho do Vigário. Toda a coluna se subdividiu ainda, largamente fracionada. Enquanto a vanguarda atingia, ao entardecer, o pouso, a artilharia ligeira, que abandonara com os engenheiros o Ronceiro 32. Vinha pelos primeiros recostos da vertente e aquele ascendia. Vagarosamente, do outro lado, à feição dos trabalhos de sapa que lhe estradavam as ladeiras. À noite, e com a noite uma chuva torrencial batida de ventanias violentas, desceu sobre os expedicionários que em tais condições seriam facilmente desbaratados pelas guerrilhas dos adversários, velhos conhecedores do terreno. Não o fizeram. Tinham mais bem disposta a outra posição, como veremos. Deixaram também em paz o comboio que seguia, perdido à retaguarda, pela estrada de Jueté. Haviam afrouxado os animais de tiro e toda a carga de 53 carroças e 7 grandes carros de bois passará, subdividida, para as costas dos rijos sertanejos do 5º Batalhão da Polícia. Passou, entretanto, em paz, a noite. No dia subsequente, 27, emprazado para o encontro temeroso das duas colunas, apisoando ovantes os escombros do arraial investido, opôs-se tudo em movimento para a última jornada. E na alacridade singular sulcada de impaciências, de apreensões, e de entusiasmo vibrante, que antecede a vinda da batalha, ninguém cogitou nos companheiros remorados. As brigadas abalaram, deixando de todo esquecido, ao longe, o comboio desguarnecido por completo, porque os seus soldados, já arcando sob grandes fardos, já auxiliando os raros muares que ainda suportavam as cargas, estavam nas mais impróprias condições para o mais ligeiro recontro. Seguiram as brigadas, na frente a do coronel Gouveia com 2 bocas de fogo, no centro a do coronel Olímpio da Silveira e a cavalaria, e depois, sucessivamente, as dos coronéis Thompson, Flores e Medeiros. Atravessaram sobre 2 pontilhões ligeiros o Riacho do Angico. Estiveram-se vagarosamente, estrada em fora, numa linha de 10 quilômetros. Rompia a marcha o 25º Batalhão, ladeado de 2 pelotões de flanqueadores, inúteis, mal rompendo a golpes de facão as galhadas passagens nas pitombas. De sorte que os jagunços os assaltaram, de surpresa, antes da chegada, ao meio-dia, no Angico. Foi mais sério o ataque, ainda que não valesse o nome de combate,
que mais tarde lhe deram. Pajeú congregar os piquetes que se sucediam daquele ponto até Canudos, e viera, de soslaio, sobre a força. Esta, sobre uma rampa escampada, ficou em alvo ante os tiros por elevação dos sertanejos imperfeitamente distinguidos na orla do matagal, embaixo. Mas replicou com firmeza, perdendo apenas 2 soldados, um morto e outro ferido. E continuou avançando em ordem, a passo ordinário, até ao sítio memorável de Pitombas, onde houvera o primeiro encontro de Moreira César com os fanáticos. O lugar era lúgubre. Recordações cruéis. Despontavam em toda a banda recordações cruéis, mulambos. Já incolores, de fardas, oscilando a ponta dos esgalhos secos, velhos selins, pedaços de mantas e trapos de capotes esparsos pelo chão, de envolta com fragmentos de ossadas. À margem esquerda do caminho, erguido num tronco, feito um cabide em que estivesse dependurado um fardamento velho, ou o arcabouço do Coronel Tamarindo, decapitado, braços pendidos, mãos esqueléticas calçando luvas pretas. Jaziam-lhe aos pés o crânio e as botas. E do correr da borda do caminho ao mais profundo das macegas, outros companheiros de infortúnio, esqueletos vestidos de fardas poentas e rotas, estirados no chão, de supino, no alinhamento de formatura trágica, ou desequilibradamente arrimados aos arbustos flexíveis, que, oscilando à feição do vento, lhes davam singulares movimentos de espectros, a delatavam demoníaca encenação adrede engenhada pelos jagunços. Nada lhes haviam tirado, excluídas as munições e as armas. Uma praça do 25º encontrou, no lenço envolto na tíbia descarnada de um deles, um maço de notas somando 4 contos de réis, a que o adversário desdenhara, como a outras coisas de valor para ele despiciendas. Os combatentes, assombrados, mal atentaram naquele cenário, porque o inimigo continuava ferroando-os, de esguelha. Repelido no recontro anterior, depois que o contornara pela direita uma companhia do 25º dirigida pelo capitão Trogílio de Oliveira, recuava, atacando